Dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma live, terceira live da semana. Estamos com tudo. Hoje vamos falar sobre o som da fé. Vai ser poderoso demais. Sejam bem-vindos. Bom dia, Kleber. Isso aí, pessoal, vamos chegando. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Fernandinha. Olha o povo aí, ó, 100%, hein? Já acordado pela manhã, coisa boa. Sejam todos bem-vindos. Hoje tem uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida. Vai ser incrível. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração nessa manhã. Hoje eu vou falar sobre o som da fé. Bom dia, Alan. Bom dia, pastor Alex. Sejam bem-vindos. Você sabia que a fé tem som? Quero começar compartilhando com vocês um testemunho onde eu vivenciei, na realidade, um de tantos, aonde eu entendi esse princípio e quero compartilhar com vocês nessa manhã, para que você entenda que a fé, ela faz som. É isso aí. Esse é o tema da live nessa manhã, o som da fé. Você que está chegando, Flávia, bom dia. Vamos compartilhando com o número máximo de amigos. Vai aqui no aviãozinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo essa setinha, essa seta aí, ó? Clica nela e envia para o número máximo de amigos que você puder. Eu tenho certeza que mais vidas serão alcançadas através da sua vida. Tem muita gente que fica perguntando, pastor, como eu faço para evangelizar? Começa compartilhando. É a forma mais prática, mais fácil de vidas serem tocadas através das suas redes sociais, né? Se você tem se edificado, se você tem estado comigo toda manhã e Deus tem falado ao seu coração, já tem ouvido muitos testemunhos, foram apenas 2 lives até agora e já tem ouvido testemunhos de vidas que têm recebido resposta, direcionamento da parte de Deus. E esse é o propósito, né? Fazer que realmente vidas possam ser tocadas, ativadas para manifestarem o propósito que Deus tem com cada uma delas, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Então toda a fé verdadeira, ela fala. Você pode repetir isso? Toda a fé verdadeira, ela fala. Toda a fé verdadeira, ela fala, ela declara, ela move o impossível. E esse é o tema, o som da fé. Eu quero orar pela sua vida, por aqueles que estão chegando. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar, Deus, esse momento diante da sua presença, te glorificar pela oportunidade de mais um dia que o Senhor nos concede. Que teu Espírito, Pai, venha falar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que massageia o nosso ego, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir para que a cada dia vivamos a sua boa, agradável e perfeita vontade. Seja com todos que estão se conectando, com aqueles que se conectarão, que cada um possa receber nessa manhã a boa semente que é a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez um amigo chamou para a gente ir no monte orar. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro porque foi uma experiência muito marcante para mim. E aqui na América não tem monte, vocês sabem, né? Pelo menos aqui na Flórida, a terra é plana. Inclusive ontem o Oliver saiu para brincar com os amigos, ele disse que não tinha ninguém na quadra. Aí ele falou assim, rapaz, aproveitei e subi no monte, fiquei lá orando, falando com Deus. Eu falei, monte? Eu falei, aonde você achou monte aqui dentro do condomínio? Aí ontem eu fui lá ver, né? Tem uma parte do condomínio que ela é mais alta, né? Mas é mais alta assim, 2 metros. A cabeça dele já é um monte, né? Porque, como tem um ditado popular, terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então qualquer elevação pra gente aqui na Flórida já é monte. E quando a gente fala de monte, principalmente no Rio de Homens, e a gente subia um monte que tinha ali em Barueri, que era um monte alto também. E por que era importante esse momento? Que é um momento que você
foge um pouco daquela vida corrida, do barulho, da multidão, dos afazeres, e você se isola, né, em um lugar mais tranquilo, em um lugar mais arejado, para se conectar com Deus, para ter o seu tempo de oração, de propósito. Isso não significa que se você orar em casa, Deus não vai ouvir sua oração, não tem nada a ver. É só uma confusão que as pessoas fazem. Mas eu lembro que dessa vez a gente subiu no monte e desceu um aguaceiro, uma chuva, mas foi muito rápido. E aí quando começou a chover, o tempo ele literalmente fechou. Eu lembro que naquele dia eu olhei para o céu e falei assim: céus, abram-se em nome de Jesus. Eu tinha que ter filmado, gente, porque foi assim, foi literalmente sobrenatural. E quando eu falei assim: céus, abram-se em nome de Jesus, imediatamente a chuva em cima do monte, ela parou, ela cessou, e abriu um clarão só em cima do monte. E na volta continuou chovendo. O amigo que esteve lá comigo, Luiz Cláudio, o apelido dele é Cadinho. Ele falou assim: nossa, cara, que experiência. Eu falei: pois é. E aí, depois disso, eu entendi que a fé, ela tem som. A grande questão é que Deus ele nos deu uma autoridade, e é justamente sobre essa autoridade que o nosso adversário ele vai lutar para abalar o nosso emocional, e a gente nunca se opor contra as adversidades produzindo o som da fé, porque a fé faz som. Você vai ver que em Marcos capítulo 4, verso 39, quando Jesus está em meio à tempestade com os discípulos, o que Jesus fez? Ele deu uma ordem para o vento, ele deu uma ordem para a tempestade. E naquele exato momento, a Bíblia vai dizer que houve bonança, houve calmaria, ao ponto dos discípulos dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? Só que quando Jesus vai para o céu, ele agora nos concede essa autoridade. A autoridade de exercer a fé, ela está sobre a nossa vida. É por isso que ele fala assim: ó, e porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Porque quando você impõe a mão sobre os enfermos e você libera o som da fé, declarando cura sobre a vida deles, o milagre ele acontece. Domingo agora eu estava orando por um irmão que ele estava com muitas dores de estômago. E eu impus as mãos sobre o estômago dele e eu falei: estômago, eu te dou uma ordem. Toda inflamação, toda irritação, eu cancelo agora na autoridade do nome de Jesus. Ele falou: pastor, não está mais doendo. Porque a fé faz som. E eu lembro que foi tão marcante essa experiência, porque depois disso eu entendi que, mediante as adversidades, o que a gente tem que fazer? A gente tem que liberar o som da fé. Tem situações, quem sabe, na sua vida, que elas estão paralisadas, que você está olhando, você às vezes até ora, mas você não libera uma voz de comando sobre elas. Grave isso nessa manhã em nome de Jesus. Comece a liberar a voz de comando na autoridade do nome de Jesus sobre as adversidades que têm se colocado contra você. Você pode declarar: eu vou liberar uma voz de comando, porque a fé tem som, a fé faz barulho. A fé não se manifesta apenas no coração, mas também na boca. Porque quem crê fala aquilo que deseja ver. Eu vou repetir isso, tá? Quem crê fala aquilo que deseja ver. O que você deseja ver? Eu estou te fazendo uma pergunta. Eu estou aqui confrontando a sua fé nessa manhã. O que pelos olhos da fé você quer ver? Então comece a falar. Comece a liberar a palavra, porque Deus entra em ação de acordo com a palavra que sai da sua boca. Isso é bíblico. Olha o que vai estar aqui em Josué, capítulo 10, verso 12. Isso aqui me chamou muita atenção, porque é exatamente o que acontece com muitos de nós. Eu vou mostrar o antagônico do que aconteceu aqui. Aqui Josué fez exatamente o que nós precisamos fazer, mas eu vou explicar a você porque você não faz. Segura aí, tá? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas,
Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Mas preste atenção no que vai dizer no verso 12. Para você que está chegando, bom dia, sejam bem-vindos. Se não compartilhou ainda, compartilha essa live com mais alguém. Vai aqui nesse aviãozinho. Antes de eu falar para você o que te bloqueia, o que te trava de exercer o som da fé, mande aqui para o número máximo de amigos. Você que já mandou, você que já fez isso, fala assim: eu já fiz. Eu coloco um joinha para mim saber que você já fez. Eu quero ver aqueles que realmente estão aqui conectados, recebendo e sendo edificados, transformados pelo poder da palavra, porque essa aqui é uma live de palavra, meu irmão. Eu não estou aqui para mexer com o teu emocional, não. Eu estou aqui para despertar sua fé. Eu estou aqui para te levar a viver o sobrenatural. Então, se você já compartilhou, coloca um joinha. Eu quero saber se realmente eu tenho pessoas aqui conectadas, engajadas, comprometidas para viver o sobrenatural de Deus. Deixa eu ver quem está compartilhando. É isso aí. Olha a caneca, Flávia. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Gente, olha o que vai dizer no verso 12, capítulo 10 de Josué, verso 12. Josué, Suzy, exclamou diante de Israel: Sol, pare em Gibeon, e lua, detenha-se em Aijalon. O que quer dizer isso? Se coloque no lugar de Josué. Ele está diante de uma batalha. O sol está se pondo. E guerrear à noite é quase que impossível. E a possibilidade de ser atingido, alvejado, torna-se muito maior. Então, Maiara, Moisés, vendo que o sol estava se pondo, e sabendo ele que Deus era na vida dele, assim como Deus é na sua vida, o que Josué fez? Josué não pensou: e se eu mandar o sol parar e o povo ver, o que o povo vai achar? Se eu liberar o som da fé diante de Israel e não acontecer, eu vou passar vergonha. É o que acontece com você. Eu estou aqui explicando exatamente o que acontece com você. Eu já ouvi testemunho de pessoas que entrou no consulado e falou assim: eu declaro em nome de Jesus, eu só saio daqui com o meu documento. A pessoa tinha todas as probabilidades, Fernando, de sair de lá com um documento reprovado. Porque essa possibilidade, ela toca a todos. Então existe uma possibilidade, muitas das vezes, maior da reprovação do que a aprovação. E a pessoa, quando entrou lá, ela falou assim: eu só saio daqui com o meu documento aprovado. E teve gente que ouviu, esse foi um testemunho que eu ouvi. E eu tenho certeza que foi assim, porque eu já vivi, eu e a minha casa, inúmeros momentos que antes de irmos, nós mandamos a palavra na frente. Nossa, isso é muito forte. Tem lugares que para você ir, meu irmão, você precisa mandar a palavra na frente. Porque a fé é produzida pela palavra e a palavra de Deus. E se a palavra está no seu coração, libere fé. Comece a liberar decretos no mundo espiritual, porque quando você chegar, você vai ver um cenário favorável. Josué estava perdendo batalha, Josué estava em meio a uma batalha, mas ele sabia que se a noite viesse, a noite poderia se tornar uma inimiga e não uma aliada. O sol aqui representa o sol da justiça. O Cristo ressurreto é a tipologia de Cristo na antiga aliança. Então, Josué, diante do povo, porque a Bíblia vai dizer, verso 12, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Grave algo, nada que está na Bíblia está por acaso. Nada que está nas Escrituras está por acaso. É Deus dizendo: pare de ter vergonha de declarar o sobrenatural na presença dos outros, porque tem muita gente que terá a sua fé edificada ao ver você, que naturalmente não é explicável, porque quem é espiritual discerne muito bem todas as coisas, mas por quem é natural não é discernido. Então a pessoa, quando vê, pode ela até falar assim: nossa, pessoa maluca,
O que é isso? Você acha que alguém lá, quando viu Josué falando, sol, detenha-se em Gibeon, lua, pare em Ajalon, você acha que quando o povo de Israel viu Josué falando isso, falou o quê? Olha que legal, olha aí, faltava só alguém para fazer isso. Não, eu tenho certeza que quando as pessoas viram Josué fazendo isso, teve um ou outro falando o quê? Nossa, Josué perdeu o juízo, Josué só pode estar maluco, é o cansaço da batalha, está aqui o dia todo guerreando, está aqui há horas a fim parado na batalha e já está afetando o emocional dele. Olha o ponto que Josué chegou. Olha a loucura que Josué chegou. Josué está mandando o sol parar, isso não existe. Aonde que na história alguém viu alguém dando ordem para o sol? Exatamente, Fernando. Tem lugares que quando eu for, eu preciso mandar a palavra na frente. Então Josué, ele não se deteve. Pastor Souza, seja bem-vindo. Ele não se deteve. Quando ele viu que o sol estava se pondo, ele liberou o som da fé. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus, nesta manhã, vai provocar o teu coração a liberar o som da fé. Tem documento travado esperando o som da fé na sua boca. Tem enfermidade que está aí, você está liberando, fazendo tratamento natural e Deus está esperando o som da fé sair da sua boca. Tem situações no seu casamento, na sua casa, na sua família travada e Deus está esperando o som da fé ser liberado da sua boca, porque a fé verdadeira, ela declara e move o impossível. Josué fez algo impossível. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o sol parou e a lua deteve-se. Mas Josué não ficou pensando o que vão dizer se eu disser sol pare, lua detém-se. Toda paralisia espiritual, toda timidez, toda vergonha, caia por terra agora, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de temor. Sabe o que é isso? Espírito de temor, de medo. Ai, o que vão dizer? É o medo do que vão dizer. Você precisa começar a liberar o som da fé. Porque este é o princípio desde a criação do mundo. Em Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era sem forma ou estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí eu te faço uma pergunta, você que tem um conhecimento que seja o mais raso, bíblico, você vai saber. Como Deus criou todas as coisas? Fazendo? Como que Deus manifestou o sobrenatural? Falando. E disse Deus. Você vai ver repetidas vezes. E disse Deus. E disse Deus. E disse Deus. E aí no sexto dia, Deus não disse, Deus fez. Por que Deus fez? Ele fez a mim e a você. Deus não falou, e disse Deus, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por quê? Porque Deus estava replicando um modelo de alguém parecido a ele, semelhante a ele, para manifestar a sua glória através desta criatura, para que este tivesse a autoridade que agora vem por meio de Cristo Jesus, de fazer o mesmo que ele fez na criação do mundo. Trazer à existência as coisas através do som da fé. Então que haja no seu coração, em nome de Jesus, a mesma fé de Deus, porque essa é a fé que move o sobrenatural. Eu declaro sobre a sua vida a mesma fé de Deus. Porque a fé natural, ela se move na força do braço. Não, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou botar a mão, né? Eu vou lá conversar, eu vou não sei o quê. Não é que a fé que vem de Deus, ela não faça as coisas. Ela faz, mas antes de fazer, ela libera a palavra. Tem muita coisa que quando você liberar a palavra, o trabalho será reduzido à metade. Meu Deus. Vou repetir, tá? Tem muita coisa que quando você liberar a palavra, o trabalho vai ser reduzido à metade.
Pedro ficou uma noite inteira tentando pescar e nada apanhou. Quando Jesus fala para ele, fala: Pedro, agora volte, vá mais a fundo e lance a rede. Pedro falou o que para Jesus? Mestre, passamos toda uma noite e nada apanhamos, mas segundo a sua palavra. Pedro não pescou peixe, Pedro pescou o resultado da palavra, que se resumiu em peixe. Mas por que os peixes pararam na rede? Porque a palavra foi lá e reuniu todos eles para que a rede os apanhasse. Tem muita coisa que está espalhada e bagunçada na sua vida, porque Deus está esperando você liberar a palavra para que tudo entre em ordem. A palavra facilita o trabalho, a palavra reduz o trabalho penoso, a palavra acelera a produtividade, a palavra traz resultados que a força do braço não traz. Libere a palavra, libere o som da fé, comece a declarar em nome de Jesus, declare vida sobre o seu negócio, declare resultados sobre as suas finanças, declare resolução no seu casamento, declare saúde na sua casa, comece a declarar vida emocional, comece a declarar cura onde você precisa de cura. Libere o som da fé, porque a fé produz som, ela não fica só no coração, ela declara aquilo ela declara aquilo que você quer ver. E eu te pergunto, o que você quer ver pelos olhos da fé? Comece a declarar. Declare com ousadia. Josué estava diante do povo e ele declarou: sol, detenha-se, lua, pare. Você pode botar assim, ó, eu quero saber se você está entendendo o que Deus está falando. Coloque assim, ó, eu vou declarar. Eu quero saber se você está entendendo o que o Senhor está falando com você nessa manhã, meu irmão. Escreva assim, ó, eu vou declarar. Escreva isso, eu vou declarar. Sobre qual área da sua vida hoje que você precisa liberar uma palavra de fé nessa manhã? Mas é declarar mesmo. Eu declaro que o meu marido vai para a igreja comigo. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um exemplo de declaração. Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente desviada na sua casa? Tem gente longe dos caminhos do Senhor na sua casa? Declare. Eu declaro que eu e a minha casa viveremos o propósito de Deus. Eu e a Karen, a gente tem um hábito de declarar bênçãos sobre a vida dos meus filhos. Eu vou levar o Oliver na escola e falo: filho, eu declaro um dia de prosperidade, um dia de bênção, um dia do favor de Deus sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Então, quando ele chega na escola, ele já chega carregado do som da fé. Ele já chega carregado da presença de Deus. Isso aí, Marcinha, em nome de Jesus, eu declaro também cura sobre a sua vida. Isso, declaro que você vai tomar um café com seu irmão. Amém. Glória a Deus. E numa xícara bonita como essa. Olha o que vai dizer, gente. Em Marcos capítulo 9, verso 5, já estou caminhando para o final. Pega isso aqui, que isso aqui vai destravar sua mente de uma vez por todas. Fica conectado, porque você vai ouvir algo que eu tenho certeza que quem é da minha igreja sabe, em algum momento deve ter ouvido isso. Mas isso aqui vai destravar o seu coração de um jeito e você vai abandonar a complexidade da fé. Você já ouviu isso? Sabe qual é a complexidade da fé? É tão fácil que nos torna difícil de acreditar. A gente prefere acreditar naquilo que é mais difícil, naquilo que é burocrático, naquilo que é desafiador, do que no poder da fé. Porque falando, gente, o que é declarar, o que é verbalizar, é o que você já faz o dia todo, e às vezes até falando o que não deveria falar. Liberando palavras que nem deveriam estar na sua boca. Mas toda pessoa de fé, ela é o quê? Intencional. Você precisa ser intencional na sua vida com Deus. Você precisa olhar para a realidade da sua casa e entender que a sua casa não é um lar natural. Há um propósito de Deus. E Deus deseja revelar esse propósito a cada dia. Existem situações que Deus quer definitivamente desembaraçar, destravar,
Porque o propósito dele é João 10,10, ele veio para te trazer vida e vida em abundância. O propósito do Senhor sobre as suas finanças, 2 Coríntios capítulo 9, é ele sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês pudessem ser enriquecidos. E o contexto da carta é sobre recursos financeiros. Então o Senhor deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Uma coisa que eu tenho falado muito no meio cristão, é sobre a mensagem do conformismo. A gente sabe que existem situações na nossa vida que o que compete é a soberania de Deus. Tem coisas que elas podem acontecer e aprove ao Senhor que elas aconteçam como aconteceu. Mas tem muita coisa, eu diria muita coisa mesmo, que não tem a ver com a soberania de Deus, tem a ver com a falta de fé. E por não termos fé, por não termos a ousadia de declarar o sobrenatural, de não aceitarmos, de entrarmos numa situação de inconformidade. Porque olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis a este mundo. E o que mais eu vejo são cristãos se conformando com este mundo. Eu te faço uma pergunta. Enfermidade é de Deus ou é deste mundo? Pobreza é de Deus ou é desse mundo? Rivalidade no casamento é de Deus ou é desse mundo? Filhos rebeldes é de Deus ou é desse mundo? Eu estou te fazendo perguntas práticas. O que mais eu poderia te perguntar que quem sabe é a sua realidade nessa manhã? A falta de perdão é de Deus ou é desse mundo? O desafeto, a frieza, a apatia, a miséria é de Deus ou é desse mundo? Então Paulo vai dizer, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como se renova a mente? Com a palavra. Estando na live aqui todas as manhãs como vocês estão, sendo alimentados e instruídos para que a mente de vocês sejam renovadas. Porque só uma vez que a minha mente estiver renovada, eu vou provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Porque a vontade dele para a sua vida é boa, é agradável e é perfeita. Eu te pergunto, você hoje está vivendo essa boa, agradável e perfeita? Eu sei que o boa, agradável e perfeita também não é só quando tudo vai bem. Existem processos que muitos de nós estamos vivendo que faz parte do bom, agradável e perfeito de Deus para a nossa vida. Porque Ele está nos lapidando, nos forjando, porém, entretanto, todavia, para nos levar a um cenário de vida muito melhor. Mas existem coisas que não são do processo, tem coisas que fazem parte deste mundo caído. E Deus está dizendo, não vos conformeis a este mundo. Então, olha o que vai dizer aqui em Mateus capítulo 9, verso 5. Eu vou contextualizar e eu vou ler apenas o verso 5 para que você entenda. Jesus está em sua casa em Cafarnaum da Galileia. 4 amigos levam um amigo paralítico à presença de Jesus. Muitos de vocês conhecem a história. A casa lotada, não tinha como entrar. Eles sobem no telhado, faz um buraco no teto, desce o amigo paralítico. Aí Jesus vê a fé deles, né? Você precisa caminhar com pessoas de fé. Jesus, vendo a fé deles, disse, perdoados são os seus pecados. Aí quando Jesus libera essa palavra, os fariseus que ali estavam, eles começam a razoar entre si. Quem é esse para perdoar pecados? Aí Jesus, conhecendo a mente deles, Jesus vira aqui no verso 5, olha o que Jesus vai perguntar, gente. Tem a ver com o som da fé, tá? Preste atenção, porque isso aqui vai destravar de vez a sua vida espiritual. Jesus pergunta assim, ó, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Olha o que Jesus perguntou. O que é mais fácil dizer? Ele não perguntou o que é mais fácil fazer. Qual é o nosso problema? Nós estamos em busca do que é mais fácil fazer. Porque o fazer, é eu colocando a mão, eu colocando o braço, o esforço.
Então nós estamos diariamente, na nossa mente, procurando o que é mais fácil fazer. E quando na realidade tem coisas que você tem que fazer não é porque são fáceis, é porque você tem que fazer. Eu estudo inglês não é porque é fácil estudar inglês. Eu estudo inglês porque eu tenho que estudar inglês. Estou morando na América, eu preciso aprender o idioma. Então tem muitas coisas que a gente tem que fazer não é porque elas são fáceis ou difíceis. Porém, naturalmente, nós estamos sempre em busca do que é mais fácil fazer. Mas Jesus pergunta, o que é mais fácil dizer? Porque quem tem fé não está preocupado com o que tem que fazer. Quem tem fé se move pelo dizer. Eu digo a ti, pegue a sua maca, levanta-te e ande. Meu Deus. Deus está dizendo, pare de olhar para o que vai ser mais fácil. O que é mais fácil é quimioterapia, é operação. O que é mais fácil? Pegar um empréstimo com a agiota, pegar um empréstimo com o banco. O que é mais fácil? Você está em busca do que é mais fácil. E Deus está dizendo, não procure o mais fácil. Diga, a fé produz som. Libere o som da fé sobre as circunstâncias adversas e impossíveis da sua vida. Porque quem crê, fala. Eu vou repetir isso, tá? Quem crê, fala. Talvez o que está faltando é você crer. Talvez o que está faltando é você declarar. Eu declaro também o seu I-140 aprovado em nome de Jesus. Está declarado. Eu declaro imigração. Libere o documento em nome de Jesus. Está declarado, é isso aí. Quem tem fé, declara. O que você precisa declarar nessa manhã? O que você precisa verbalizar, produzir som? Não é força da mente, não é no coração. Isso aí Deus sabe que está. Mas está faltando ousadia, pôr para fora. Porque a pergunta de Jesus para mim e para você é, o que é mais fácil dizer? Porque em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Para mim qualquer coisa é fácil dizer. Porque tudo que eu disser tem que acontecer. Isaías 55, toda palavra que sai da boca dele nunca voltará para si vazia, mas antes fará o que lhe apraz e cumprirá para si o seu propósito. Tudo que Deus fala, acontece. E se Ele nos concedeu autoridade através do teu Espírito, o que Ele está esperando? É que a gente fale. Comece a declarar na autoridade do nome de Jesus. A fé se expressa através da declaração da palavra. Pessoas de fé falam. Pessoas de fé falam. Substitua palavras de medo por palavras de fé. Ai, será que vai acontecer? Ai, será que vai ser aprovado? Ai, será que a compra vai sair? Não, meu irmão, em nome de Jesus, já saiu, já aconteceu. Eu declaro, já aconteceu. O que você quer ver? Não é o que você está vendo. Olha a pergunta que eu fiz, hein? O que você quer ver? Não é o que você está vendo. Sobre aquilo que você quer ver, comece a declarar. E o sobrenatural começará a se mover em seu favor. Deus, Ele quer ver fé nas suas palavras. Deus deseja ver fé nas suas palavras. Profetize. Isso é profetizar. Profetize sobre a sua casa aquilo que você quer ver. Você está crendo nisso em nome de Jesus? Então fala assim comigo, ó. Repita aí se você puder. Comece já a exercitar a fé. Para Deus não existe difícil no dizer. Para mim pode ser impossível fazer, mas para o Senhor basta uma palavra. Então quero declarar, se basta apenas uma palavra, comece a você a produzir o som da fé sobre aquilo que você deseja ver nos próximos dias. Você vai sair daqui nessa manhã, meu irmão, como um leão. Tem muita gente, eu já vou te alertar, tá? Tem gente que vai te chamar de maluco. Só que os mesmos que te chamarem de maluco são os mesmos que depois dirão, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. E tem muitos desses que depois vão me pedir perdão. Pô, lembra aquele dia que você falou, você verbalizou tal coisa? Eu fui jogar tênis essa semana. Cheguei lá, nossa, um aguaceiro, começou a chover. Eu falei, não, me arrumei todinho. Estou todo equipado, estou aqui pronto para jogar. E eu olhei para o céu, estava com um rapazinho, olhei para o céu e falei assim, chuva, pare em nome de Jesus. Céu limpe.
nuvens, vai embora. E aí o menino, de certo, o que ele pensou? Maluco. Aí a chuva começou a diminuir, e parou. Aí sentamos assim debaixo da marquise e falamos assim, vamos esperar um pouquinho que a quadra vai secar. Ele, vamos esperar, né? Passou menos de 2 minutos, começou a abrir um clarão, começou a vir um vento, a quadra começou a secar. Ele, rapaz, deu certo. Falei, é fé, meu irmão, vamos jogar. E aí ganhei dele. Porque quem te chama de maluco vai ver você vivendo e provavelmente não vai viver. Então você não tem que ter medo, porque Deus está esperando que você se levante e comece a liberar o som da fé. Podem questionar a sua maluquice, mas não poderão questionar os seus resultados. Meu Deus do céu. Vou finalizar com essa palavra. Podem questionar a sua maluquice, mas não questionarão seus resultados. E olha o que está fazendo, é maluco, é maluca, não vai dar em nada. Podem questionar, deixem questionar, porque é nisso aí que Deus quer manifestar a glória dele. Às vezes Deus permite vivermos certas exposições, porque Ele quer, através delas, glorificar o seu nome. Como? Fazendo com que o sobrenatural nos honre justamente na área em que muitas das vezes estamos sendo humilhados. Então comece a declarar. Eu lembro que quando a gente começou o nosso trabalho, era um trabalho pequeno. Como muitas coisas que eu comecei na minha vida, eu comecei de forma pequena. A empreender, a pregar, mas sempre com um olhar lá na frente e declarando, como eu faço até hoje. Hoje eu posso pregar para 5 pessoas como se eu estivesse pregando para 5.000. Eu posso pregar para 5.000 como se eu estivesse pregando para 50.000. E eu declaro em nome de Jesus que multidões ouvirão a minha voz. Eu declaro que multidões serão pastoreadas através do meu ministério. Eu declaro em nome de Jesus que muitas outras vidas serão alcançadas através da minha vida. Não é ser soberbo, não. É confiar naquilo que Deus me deu. É ter a certeza do que eu carrego. Falta você ter a certeza do que você carrega. Falta você ter certeza da presença de Deus na sua vida. É por isso que você fica todo tímido, todo retraído, todo cheio de coisa. Não, meu irmão. Deus está contigo. Comece a declarar. Comece a liberar o som da fé e você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Porque podem questionar a sua fé, mas não questionarão o sobrenatural, o resultado de Deus na sua vida. É isso aí, Fernando. Amém? Você crê nessa palavra? Então vou orar pela sua vida. Eu queria te pedir, faz tempo, a gente nunca fez isso. Eu queria que você desse um print da tela, vou dar um sorriso aqui, ó. E você vai printar e você vai postar e me marcar que eu vou repostar. Você vai digitar assim, ó. Podem questionar a minha fé, mas não poderão questionar os meus resultados. Podem questionar a minha fé. Deixa eu editar aqui para você. Podem questionar a minha fé. Segura aí, hein? Mas não os meus resultados. Porque o resultado é a manifestação da sua fé. Deixa eu ver se foi certo. Podem questionar a minha fé, mas não os meus resultados. Então, eu vou dar um sorriso, printa aí, dá um print. E você vai postar no teu history, vai me marcar, @carlosresende.pr, e eu vou repostar a sua marcação, porque é exatamente o que você vai viver. Então, quando alguém questionar a sua fé e te chamar, por que você está falando isso? Você é maluco? Você é maluca? Deixa questionar, não se importe. Porque ninguém sabe o que você está vivendo, ninguém sente a dor que você está sentindo. Então deixe falar. Faça você a sua parte. E comece a liberar o som sobre aquilo que você deseja ver na autoridade do nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai, nós te glorificamos por essa manhã. Obrigado, Deus, por tantas palavras que o Senhor nos deu. Obrigado por tanto direcionamento. Que possamos sair daqui na certeza de que o Senhor vai nos usar para liberar o som da fé em ambientes de improbabilidade, em ambientes de morte e de escassez, assim como o vale de ossos secos,
onde o Senhor levou o profeta a declarar. Declare, não declare o que você está vendo. Quem sabe hoje o vale são de ossos sequíssimos, mas a despeito daquilo que parece ser impossível acontecer, comece a declarar e Deus trará à existência aquilo que você está declarando. Pai, essa é a minha oração, que os meus irmãos nesta manhã saiam desta live com o espírito que o Senhor nos deu, espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito não de medo, mas sim, Deus, de poder, ousadia e moderação, para que possamos começar a declarar, a verbalizar com a nossa boca, com toda a autoridade, aquilo que desejamos ver em nome de Jesus. E eu tenho certeza, Pai, que ainda esta semana, porque a semana termina amanhã, ainda esta semana, nós veremos o resultado da nossa fé. Muito obrigado por nos amar, obrigado por cuidar de nós, obrigado, Deus. E desde já eu começo a declarar, na autoridade do nome de Jesus, eu começo, Deus, a finalizar, liberando o som da fé sobre a vida de cada um. Eu declaro cura na sua vida agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem a toda dor, a toda inflamação. Eu declaro agora em nome de Jesus todo nódulo, toda dor nos ossos, nas articulações. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu libero cura sobre a sua casa, eu libero cura sobre as sentenças, diagnósticos, em nome de Jesus, quadros sendo revertidos. Eu declaro agora em nome de Jesus uma reviravolta em suas finanças. Eu profetizo agora Deus abrindo portas aonde nem parede há. Eu declaro Deus colocando caminhos no seu deserto e rios no ermo. Eu declaro agora em nome de Jesus Deus trazendo respostas para a sua vida financeira. Pare de pensar em pegar dinheiro com A, com B, pare de pensar em homens, parem de depender de homens. Eu declaro agora que a sua total dependência está no Senhor. O Senhor, por esses dias, entrará com intervenção. Coloque a sua dependência nele. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Deus vai bradar na sua causa, o leão vai rugir na sua causa. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Eu declaro reconciliação na sua casa. Todo espírito de inimizade, de rancor, de ódio, bata em retirada agora. Em nome de Jesus eu libero o som da fé, eu libero vida e vida em abundância. Eu libero sobre a sua casa paz que excede o entendimento, e eu declaro que você e a sua casa, ainda este ano de 2025, viverão os melhores dias de vocês, em nome de Jesus. Receba, toma posse dessa palavra e seja abençoado em nome de Jesus. E até amanhã, às 5h59, horário da América, 6h59, horário do Brasil. Deus te abençoe. Não deixe de postar, hein? Quero repostar o seu post. Tchau.